Ontem a gente falou, então, brevemente que tinha as perguntas abertas, como, onde, qual, quem, quando, por quê. A gente descobriu para que serve o porquê, que é para aumentar a emoção de alguma coisa. Mas tem outras palavras que também são muito importantes para a gente entender, né, a parte, como que o nosso vocabulário realmente funciona. Então, tem uma palavrinha que chama, eu já falei um pouco agora, o mas. Quando a pessoa está usando a palavra mas, ela está tirando a energia, tirando o poder daquilo que vem antes e colocando o poder naquilo que tem de estar depois. Então, a função da palavra mais vai desconsiderar o que foi dito e considerar o que está sendo dito depois. Por isso que, por exemplo, numa discussão é muito comum a pessoa usar da sua opinião depois de usar uma palavra mas. Então, mais, na minha opinião, mais o Corinthians, mais o jeito certo o que ela está fazendo? Ela está tirando energia, tirando o conteúdo, tirando a energia do conteúdo anterior e colocando no... Tanto é que é assim que a gente faz compra burra. Quantas vezes você já não comprou de maneira, a gente não chama de burrice, mas chama de compulsiva. Então, muitas vezes a compra compulsiva é isso. Existiu um defeito, existiu alguma coisa não legal naquele produto, e mesmo assim você comprou. Porque você deve ter falado, está apertado, mas é o último da loja. Ou melhor, a parte negativa você colocou antes do mas. E a parte positiva você colocou depois. E aí você compra mesmo com problema, mesmo com defeito, mesmo quando as coisas não eram do jeito que você queria. Então, normalmente, as compras erradas acontecem dessa maneira. Você dá muito mais peso para o que você considera e menos peso para aquilo que você não... para a parte negativa do processo. Aí você compra e depois se arrepende. Puxa, não devia ter comprado. Por quê? Nunca mais consegui usar esse sapato. O sapato não cabe no meu pé. Porque você comprou compulsivamente. Você viu que estava errado, mas... Então, o massa acontece dessa maneira. A função do mais é essa. Tanto é que, quando a gente está dando uma opinião nossa que é contrária a alguém, a gente normalmente usa a palavra mas para iniciar a nossa conversa. É o nosso ponto de vista. Então, um corintiano e um palmeirense debatendo. Você vai ouvir muitas palavras do mas. Mais isso, mais aquilo. E você também ouve o mas quando você tem um objetivo, alguém te diz, então faz, então executa, e a pessoa vai usar o quê? Mas... E vai contar uma história do porquê que ela não conseguiu, do porquê que ela não consegue, do porquê que ela ainda não chegou lá, das dificuldades que ele está tendo, dos impedimentos que ele está enxergando. Vai vir depois desse mais aí. Fala, Elisiara. Pode falar. No caso, mas e sinônimos? Mas, no entanto, porém, engloba Sim, tudo, né? isso entra Então tá. tudo aí. Entra tudo no Beleza. mesmo... Está no mesmo pacote. Né? São as Fechou. palavrinhas que a gente usa, que quando você usa, você está tirando o poder que vem antes e colocando o poder no que vem depois. Então, eu adoraria fazer atividades físicas, mas eu não consigo acordar de manhã. Então, você tem o mas, acaba sendo essa questão, é a desculpa que a gente dá. Então, é a desculpa que a gente dá, ou a história que a gente conta para nós mesmos. Aí entra depois do mais o quê? Crença limitante, dificuldades que ele enxerga na realidade dele, os impedimentos em geral. Os impedimentos em geral. Tanto é que isso é muito comum. Quem é que já estudou coach já devem ter estudado o Tim Galloway, que é o cara que criou o coach ali. E ele tem uma fórmula que ele usava no coach que é muito legal, que é performance é igual a potencial menos impedimentos. Então, quanto que você está performando? Qual a sua performance? Performance é igual a todo o seu potencial, menos o que te impede, ou o que está te atrapalhando, os seus impedimentos, o que está te impedindo, o que está te atrapalhando. Então, você tem todo um potencial, mas o potencial menos o que te atrapalha é o que você está performando hoje. Então, é o mas. Mas eu não consigo, não posso, não mereço, é difícil para mim, nesse país não funciona, já tentei antes,
Então, as suas desculpas que as pessoas acabam usando, nem sempre a desculpa é só uma desculpa. Muitas vezes a desculpa é um fato, mas continua sendo o que está impedindo ela dentro da cabeça dela. Pode ser uma coisa verdadeira, pode ser uma coisa factual, pode ser uma verdade, mas continua sendo o que ela está se utilizando para não fazer alguma coisa, para não alcançar alguma coisa. Inclusive, quando você está tendo que colocar a sua opinião, que é contrária à opinião de alguém, evita usar a palavra mas. Substitui pela palavra e, porque dá a impressão que você está agregando informação. Toda vez que você usa o mas, parece que você está subtraindo. Então, substitui o mas por um e. É como se o mais anulasse todo o resto, né? Que Pensa em feedback que o chefe dá. Perediane, você é um excelente profissional, não sei o que mais. Mas, aí tudo que ele falou de bem, deixou de existir. Anulou, exatamente. É isso que acaba acontecendo em feedback empresarial. Muitas vezes o feedback empresarial é passo bom, uso mais, e aí uso negativo, anulando tudo que foi positivo dado. Tanto é que em empresas o ideal é você o quê? Separar feedback positivo de feedback de ajuste. Não dar no mesmo momento, serem situações diferentes, para um não se misturar com o outro. Então, você substitui o mas por e quando você está querendo dizer alguma coisa, por exemplo, que a pessoa não quer ouvir. Porque ela vai te escutar durante mais tempo. Porque ao ela ouvir a palavra mas, ela já sabe o que vai vir. Já sabe que é alguma coisa contra o que ela disse. Então, ela se prepara para defender. Se você usa o e, ela continua te ouvindo, que parece que você está agregando informação. Então, ela te ouve muito mais. Ela dá muito mais atenção para aquilo que você está dizendo. Legal?